Seja bem-vindo mais o Fala na Lata aqui. Antes de eu falar do convidado, pessoal, ativa o sininho, né? Compartilha, né? Se inscreva no canal. Estou aqui com a irmã Eva, né? Que é minha esposa, né? Seja bem-vinda. Estamos aqui no Fala na Lata, iniciando aqui com o pastor Nando. Amém. A gente vai começar iniciando com ele, fazer uma entrevista aqui, falando um pouco de Moisés, um pouco da vida dele. Da vida dele, né? Boa noite, pastor, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao Fala na Lata, pastor Nando. Boa noite, a paz do Senhor para todos que estão aí também ao vivo, outros que vão ver depois. Queria dizer que é bom estar aqui com vocês e estou aqui para responder o que eu puder saber, o que tiver na minha mente, no meu coração. Estou aqui para responder a vocês e ao público aí. Amém? Amém, pastor. Aqui já está dizendo, o programa aqui é Fala na Lata, né? Aqui não tem enrolação, não tem mimimi, né? Tem que falar mesmo, né? Aqui o senhor não se enrola não, fale mesmo na lata. Tava faltando na lata, mas tá bom. Mas já tá dizendo, vem da cabeça, né? Na lata, né? Tá na lata. A pergunta de hoje, pastor Nando, assim, como o senhor começou a ser pastorear, né? Como começou e veio a igreja Rehoboth também, né? Tudo tem um começo. Se chama, é como uma saga, né? Também. Tudo vê um começo, né? Uma trajetória. Me diga aí, pastor Nando, quando começou a sua trajetória como pastorear, né? E veio depois vir a igreja Rehoboth. Me diga aí um pouco sobre a sua história aí, pastor Nando. Max, é fácil não, a minha vida, ela tem umas histórias meio cabulosas, meio doida da cabeça, mas Jesus foi lá e tem um provérbio no mundo que diz que pau que nasce torto morre torto, né? Mas na mão de Jesus eu me endireitei. Minha vida foi uma vida muito perturbada. Já fui aos 8 anos de idade, eu congregava na Assembleia de Deus, eu participava de coral de crianças e na própria igreja sempre tem pessoas que não é convertido, sempre está lá porque os pais levam na tora, vai para a igreja hoje na força, aquela coisa todinha. Era como a minha vida. Então a gente saía da igreja para São Paulo de Bahia, São Paulo de Bahia para outro canto e chegava na hora que terminava o culto para dizer que estava no culto. Sempre é assim, né? A gente está na igreja, mas só está o corpo, a alma e o espírito nunca está lá. E daquela igreja ali, da igreja, os irmãos, não vou falar que é irmão, os filhos irmãos, dos irmãos. A gente subiu numa moto, a gente foi lá para um bairro que agora ele é, depois de Itambaí, o nome lá deram um apelido de Pé Sujo, mas o nome lá é Alto do Contorno. E ali antigamente era um sítio bem grande, de manga, de pés, e a gente foi pra ali e a gente começou a se drogar, fumar maconha, e daquele dia em diante eu nunca mais fui o Nando que minha mãe pensava que eu era. Mas seus pais eram crentes? Minha mãe. Sua mãe era crente? Minha mãe, assim que a gente chegou do Rio aqui, a minha mãe, ela procurou logo Testemunho de Jeová. Sei. Ela foi pra Testemunho de Jeová, depois uma irmã levou ela para a igreja, de lá ela não saiu mais nunca, até hoje, 88 anos. Tá lá mais de 50. Amém. Meu pai nunca foi crente, ainda tá vivo e Deus vai fazer algo na vida dele. Amém. Então, o que aconteceu? Eu vivi uma vida muito drogada, de prostituída, e acho que não tem jeito pra mim não, mas não tem jeito não. Acho que foi a oração da minha mãe. Ela foi muito forte. A oração de mães é muito forte, né? Porque geralmente a turma fala que a mãe que é crente, filho de crente sempre é crente, né? Mas nem todos, né? Nem todos né? Nem todos são crentes, né? Nem todo quer seguir o caminho do reino, né? Mas eu acho que a oração de mães é mais forte, né? A mãe não quer ver, o filho nunca. A mãe nunca quer ver, né? Engraçado, E a gente
vivia. A amizade da gente não era uma amizade boa. Tudo de filho de pessoas conhecidas, de vizinho, mas era tudo drogados. Então o caminho era outro. Vai para esporte, o esporte leva droga. Qualquer tipo de esporte hoje, Eva, você pode optar não ser drogado e ser um cara íntegro, né? O skate, surf, esporte, capoeira, tudo isso eu fazia, mas tudo me levava à droga. Não era o esporte que levava, as pessoas que viviam neles me levavam a fazer aquilo. Então se chama a má companhia, né? A má companhia, né? Tem os pais sempre ele observa os seus filhos, a companhia dos filhos que está andando com ele, e ele sabe que não vai ser bom e o final vai ser ruim. Eu passei muitas vezes pela morte, brigando, em buscar droga em lugares horríveis aqui em João Pessoa. O senhor tinha algum apelido quando era jovem? Tem um apelido Benegão. Como era? Benegão. Benegão. Quando não era da capoeira era Dendê. Sempre a pessoa bota apelido. Sempre a pessoa bota apelido. Apelido, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que não é fácil falar não. Não é fácil não, é forte. Sabe por quê? Porque eu comecei a perder a minha visão cedo. Quer dizer, o senhor não é cego de nascença. Não. O senhor tinha visão, via normal, né? E perdeu a visão, não foi devido a um acidente nem nada não. Não, nem um acidente não. Se chama descolamento da retina. Eu sei hoje porque eu fui estudar e perguntava os médicos, mas antigamente ninguém sabia não. Quando aconteceu no meu olho esquerdo, a gente procurou médico aqui em todo canto, e nesse tempo não tinha lugar nenhum que fizesse cirurgia de descolamento de retina. Só tinha um lugar em Goiás que podia fazer. E a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso, então a gente deixou assim, do jeito que estava mesmo. E perguntou ao médico, pode ir para o outro? Ele disse, só o tempo irá dizer, o tempo. Pastor Nando, faz quanto tempo que isso aconteceu? Rapaz, perdi a visão esquerda com 18 anos. Eu tenho 51. De 18 anos aos 22, aos 27 anos, aos 29, por aí, eu comecei a sentir a mesma reação no outro olho. Só que aí eu já trabalhava, tinha mais recurso, então eu fui atrás de quê? De médicos. Nesse tempo começou a fazer cirurgias aqui, e eu fiz lá no... Não precisa falar o nome do médico. E então eu fiz uma cirurgia e fiquei bom. Eu me lembro que existia a antiga Mesbla, quem sabe quem é? Sei. Eu me lembro que eu vinha num carro passando e eu vi o nome Mesbla, vi o comércio todo, e quando eu vim de lá da clínica, eu fiquei alegre porque tava vendo tudo. Mas tinha algo que dizia, tinha o médico que dizia assim, durma em tal posição para a retina colar. E eu fazia de tudo para a retina colar, para ficar naquela posição. E quando eu fui voltar para a revisão de novo, ele disse, a retina está descolada e tem que fazer outra cirurgia. Lá vai eu submeter a fazer outra cirurgia. Não é fácil não, dói. A anestesia dói demais. Então o que aconteceu? Eu fiz outra cirurgia. Nessa cirurgia eu já não voltei a ver 90%, fui para 60%. Sem um olho, sem uma visão de um olho e 60 de outro. Aí eu usei um óculos de grau que dava até para fazer. Aí convivi com ele, com essa baixa visão a todo canto. Mas só que agora eu entrei numa vida desenfreada. Agora de cocaína, de... Quer dizer, você tendo todo esse processo, você ainda viveu vivendo a vida hoje eu entendo que a mão de Deus estava pesando. Hoje eu entendo que a mão de Deus estava pesando, porque eu tinha uma mãe que ela estava orando. Além dela orar, onde ela chegava, ela botava meu nome na caixinha de oração.
Quer dizer, pastor Dando, tem caso que as pessoas dizem assim, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é verdade mesmo? Não está escrito, né? Assim, Tá escrito, né? Não está né? escrito assim. Que quando não vem por amor, vem pela dor. Agora termina o acaba vindo na dor. Na dor. Na dor, todo jeito. Porque Porque você não suporta. Você não suporta ver um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus dizer assim, que você está sofrendo assim porque Deus está ali apertando. Se você não vir, é pior para você. Aí você entende que é na dor que você está vindo. entendo. Entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Eu perdi a visão de uma vez, e quando eu perdi a visão de uma vez, aí em vez de ver uma tristeza, uma depressão, uma angústia, veio uma raiva, Uma ira. dentro de mim. É o novo, podendo toda a vida para fazer, andar, curtir, fazer tudo. Para quem ia surfar, andar de skate, fazer tudo, e de repente você fica paralisado dentro de uma casa, sem poder ir para nenhum canto. E eu fiquei com raiva. Então eu passei a me drogar muito mais ainda. O senhor ainda era bem novo, né? Era novo, e passei a me drogar muito mais, né? Aí aquilo ali, Deus criou uma situação. A situação ela é meio lúdica, não sei se pode ser assim, mas Deus criou uma situação tão inesperada que nem eu conhecia, nem eu sabia. Eu estava cirurgiado e estava em casa. E de repente chegou um amigo meu que trabalhava comigo, ele veio me visitar, e assim mesmo eu fui me drogar. 10 dias de cirurgiado. A gente estava se drogando na minha casa. Minha casa tinha pouco espaço, se ela tinha 4 metros de sala, ela tinha muito. Então a gente estava ali, casa de laje, primeiro andar, e de repente a gente ouviu uma voz lá na rua. Era uma irmã chamando minha mãe. E eu tive que botar a cabeça assim do lado de fora e perguntar a ela, e dizer a ela que ela não estava, que a minha mãe não estava. E ela disse, mas ela mandou vir aqui, que ela ia para a igreja comigo. Ela disse que ela já saiu. Ela disse, e agora para mim ir para casa? E eu disse, não sei não. Aí ela disse, apoia para aqui que eu vou esperar ela. Mas você está no ato do pecado, se drogando com outra pessoa, e de repente aí chega uma pessoa que é crente e pede para entrar na sua casa, é um constrangimento muito grande. E agora? Aí aquilo que abrir pelo jeito, eu abri a porta. Ela entrou e... Tá com quem aí? Eu disse, tô com um amigo meu aí. Aí ela sentou-se, catinga miserável. Mas nessa hora o senhor estava se drogando. Se drogando, tive que apagar por causa dela. Por causa dela. Flagrante, né? Eu sei. Sempre não é assim? É. Aí ela pegou o violão que ela tava na mão, começou a cantar os louvores. E ela disse assim... Olha, a mesma palavra, a mesma pergunta que você me fez. Ela disse assim, nem na dor tu vem? Eita, é forte, viu? Nem na dor tu vem? Então pois eu vou tocar naquilo que tu mais ama. Ela disse. Eu, pra mim, na hora, na minha mente, O senhor pensou em quê nessa hora? era andar de moto, andar de skate, Na vida, né? a vida que eu tava. Eu sei. É De tipo prostituição. aquela música que você escuta, deixa a vida me levar. Pronto, É. tá? Eu pensei que Deus, eu mais gostava, não era isso? É, eu sei. Na minha mente era isso. Eu já não tenho mais nada. É isso mesmo, pode tirar à vontade. Mas só que foi o contrário. Foi o contrário. Foi o contrário. Não foi a vida que eu vivia dissoluta. Jesus tocou na minha carne, na minha família, entendeu? A minha filha. E quando tocou nela, e aí ninguém suporta, pô. É verdade. Ninguém suporta. Aí o que aconteceu? A minha ficou dando convulsão, ficou sem andar, foi pro HU, e chegando lá, o médico não sabia o que era.
fazia ressonância, fazia todo tipo de coisa e ninguém descobriu o que era. Mas eu ouvi aquela voz lá dentro do hospital, eu me lembro como hoje. Vou tocar naquilo que tu mais... O senhor lembrou. Lembrei, a voz vem do meu ouvido. A voz vem direto do meu ouvido. Vou tocar naquilo que tu mais ama. Aí quando eu olhei pra cama, quem tava na cama? Minha filha. Sua filha. Então Quer não era dizer- nada daquilo que eu pensava que ia ser. Quer dizer, o Espírito Santo falou com Já você. estava trabalhando, Já estava trabalhando na minha vida. na sua vida. É a mesma coisa do filho pródigo. Eu caí em si, né? Caiu em si. Eu caí em si naquela mesma hora e eu abri a minha boca. Se tu curar ela, minha filha, eu vou te servir como um salvador da minha alma. O filho pródigo, pastor Dando, ele tem falado que quando ele pediu a parte dele, né, da herança, ele pediu aquela parte da herança, né? Ele foi intenção de enriquecer, né? Já estava rico. Já estava rico, né? Já estava rico. Ele queria gastar o que tinha. É. Só que ele gastou que ele encontrou os amigos, como o senhor falou, as amizades, né? Leva todo, leva você para qualquer canto. E justamente as amizades que levou ele pro fundo do poço. E depois ele caiu em si. Aquelas amizades se afastaram. Depois que não tinha mais nada. Depois que não tinha mais tinha nada, amigo, né? Não tinha amigo, ninguém. né? Aquelas mulheres, né? Não tinha mulher. Não tinha mulheres Tinha mais. dinheiro. Tinha dinheiro Aí ele lembrou de quem? Do pai. do pai. A gente só se lembra do pai, de casa. E justamente foi seu caso. Lembra logo da casa. Eu lembrei Você- logo da minha família. Você lembrou logo da sua família, Da né? minha família. Eu não queria estar vendo eu naquela forma e vendo o meu amor, né? Como era doente em cima da cama, né? Então eu fiz um trato com Deus. Mas aquele trato não era sincero. Quer dizer, Nunca foi sincero. quer dizer, o seu. Da boca pra fora. Da boca para Foi da fora. boca pra fora. Porque na hora você não sente. Na hora você sente que você está fazendo aquilo por uma causa, mas de repente Deus sabe do teu coração. Deus sonda, né, pastor? Deus sabe que você. Deus sabia que eu não iria. Pronto. Tem muita gente que quando cai numa doença, tá no hospital, pede assim, Senhor, se tu me tirar daqui, né? Mas o coração não tá falando é verdadeiro, é isso? É só para Deus tirar ele daquele lugar. Eu conheço um abençoado que ele foi diagnosticado com a AIDS. E ele implorou, foi crente, foi para monte, foi para oração, buscou, jejuou para Deus tirar. E Deus tirou o vírus da AIDS dele. Hoje vive até hoje, mas está desviado do evangelho. Quer dizer, Deus curou ele. Deu aposentadoria a ele. Do HIV. Do HIV. E hoje ele está fora do evangelho. Tá drogado, não. É como se fosse aqueles 12 leprosos que Jesus Pronto. curou. Só um que saiu Jesus pagando. deixou de curar algum? Não. Curou todos. Curou todos. Mas só um Só um. voltou para agradecer. Pra agradecer, se chama gratidão, pastor. Ingratidão. 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 Tem muitas pessoas assim na nossa vida assim. Tem muita No gente meio, ingrata. Muita gente ingrata. Ingrato com o ser humano, ingrato com Deus. Ingrato com Deus, né? E pior ingratidão é com Deus. Com os homens a gente com os homens a gente releva, né? Leva, passa Mas com lá Deus. e melhora e vai para frente. Então, o que aconteceu? Quando ela veio para casa, eu, diante de Deus, de vocês que eu estou dizendo aqui, eu estava orando para Deus curar. E a voz dizia assim: cumpra a sua palavra. Olha aí, tá vendo que Deus não adianta eu fazer alguma coisa para Deus da boca para fora, porque ele vai cobrar. Ele cobra. Deus cobra. Cobra. Não fique pensando que não cobra, não. Se tu me der isso aqui, eu vou fazer isso aqui para Deus. Deus ouviu. Vai chegar o dia do acerto. É igual um voto que você faz. É igual o voto que você faz. Se você não paga, vai ficar sofrendo até o dia de pagar o voto. Tem que pagar. Ô, pastor, antes de sair do contexto aí, do seu testemunho, como o senhor falou que é um voto, e eu falo como teve esse Covid. Isso ali foi a mão de Deus? Permissão de Deus. Quer dizer, não foi a mão, foi a permissão. É permissão. Eu acho que fosse a mão de Deus, A mão de Deus é para matar todo mundo. ela tinha matado todo mundo. Todo mundo. Eu sempre Deus, falei. Deus preservou a igreja.
Não é? Exato. Preservou a igreja aí, a gente estamos aqui hoje. Então ali, o vírus foi o humano, foi a pessoa humana que fez, criou o vírus, lançou o vírus e Deus permitiu. Engraçado que. Agora Deus permitiu e provou para a nação, para o mundo, que as pessoas se preocuparam mais com a morte que com Deus. Pastor Nando, assim, é engraçado. Foi só no Brasil? No mundo todo. No mundo todo, né? Foi uma justiça. Uma justiça, né? Foi. Deus também fez justiça aí também. Agora eu posso dizer, Deus também fez justiça. Muitos homens que diziam ser alguma coisa, diante do vidro não era nada. Padeceu, caiu. E muita gente que não tinha nada, que não está vivo até hoje. Está vivo até hoje. Está vivo até hoje, Deus Mas preservou. Deus preservou. E agora, é motivo da gente ser grato a Deus ou não? O resto da vida. O resto da vida. Que morreu milhões de pessoas. Eu particularmente, nesse Covid, pastor Nando, Deus me Preservou. Me preservou. Não faltou nada para minha família. Olha aí, não preservou. E eu, O tempo que mais prosperou foi. foi o tempo que mais exatamente, prosperei. Foi no tempo de Covid, foi o tempo que mais trabalhei. E muita gente ficou em casa sem nada, né? Não vê que o tema era só fica em casa? Fica em casa? Fica em Para casa? muita gente foi Não sabe. bom, para outras pessoas foram ruim, porque funcionava sobre delivery, né? Uma coisa que estava parada começou a funcionar. E a que funcionava começou a parar. Como a gente está falando do medo e da mão de Deus, muita gente que ficou em casa com medo de repente mesmo morreu. E outros que não tinham medo de trabalhar. Os trabalhadores mesmo, não foram trabalhar? Vou trabalhar. Então, trabalhar, Deus honrou eles porque estavam trabalhando, ajudando a gente que estava em casa preso. Não é não? Então, foi uma mão lava a outra. E Deus levantou os homens na terra, como os médicos, para tentar amenizar as coisas. Não vamos falar nem das coisas que foram erradas, que desviam aquela coisa todinha, mas os médicos se enlouqueceram de tanta morte, vendo tanta morte. Por mais que ganhe dinheiro, fizer tudo, mas a morte não é muito boa não. Você vê 30, 60, 90, 100 pessoas dentro do hospital morrendo, tudo saindo dentro do Pastor prédio. Nando, agora eu me lembrei de uma coisa que o senhor tinha me contado, de um irmão, né, que era da sua igreja lá, da igreja Rehoboth, né, que era um cara que ia para o monte com o senhor, né, e ele chegou, ele faleceu, né, e o senhor foi lá, exerceu a fé e ressuscitar aquele homem. Me conta essa história aí, como é que Isso foi? aí se chama ousadia. A gente sempre falava de pessoas que eram ousadas, de orar pelos enfermos, orar pelos os doentes, levantar paralítico. Sempre ainda existe dentro do meu coração esse desejo de receber esse dom. E a gente lendo o Herói da Fé, os livros dos homens que levantaram muitas pessoas assim, eles sempre insistiram. Vamos supor, o cabo que mais ressuscitou gente aqui na face da terra, o nome dele é o Inglis, eu não vou me lembrar o nome dele aqui não, mas para ele levantar os defuntos, primeiro ele foi testar 6 defuntos, 6 vezes ele tentou, chegava no velório e orava e tentava tirar a caba do caixão, aí não conseguia, levava uma pisa da família do caba, saía de lá doido, saía preso, mas ele nunca deixou, ele ficou tentando, toda vez ele não podia ver um velório não, que ele ia lá, ia tentar levantar o defunto. Aí isso aí ficou na nossa mente, de a gente sempre orar. Quando o pai dele morreu, do abençoado, e ele tocou no assunto, vamos orar pro pai, não, engano eu. Chegou um irmão mais doido do que eu e disse assim, vamos orar por ele, porque ele disse a mim que estaria amanhã na minha granja, fazendo a vigília. Como é que ele está aí no caixão? Não, tá errado esse negócio. Se ele disse que ia estar amanhã, como é que ele está morto? Nós vamos levantar ele agora. O doido, crente doido. Aí chegou lá no caixão, chamou quem ia orar, eu encostei. Aí Gilson também encostou, o filho dele também encostou, e começou a orar, meu amigo. Só faltou tirar ele dentro do caixão. No caixão.
E todo mundo que estava na igreja se afastou comigo. Não, nessa hora ninguém quer ficar, não. Todo mundo fica. Foi a mesma coisa. É quando ele morreu, que a mãe dele pediu para ficar ali no Pastor Américo, aí todo mundo foi embora. Só ficou eu, a mulher dele, a cunhada, o cunhado, Gilson, Pastor Edson. Só ficou só a gente e eu com o violão na mão. Eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos cantar os hinos. A gente não passar a noite aqui de bobeira. Vamos cantar os hinos. Começamos a cantar os hinos lá. E tinha um diácono lá que ficou com a porta da igreja. Aí fechou a igreja para não ficar muito tarde. Ele disse, rapaz, eu tô encabulado com esse bicho aí. Esse bicho orava tanto, dizendo que Jesus curava, levantava os defuntos. E a gente vai orar para ele se levantar daí. Isso é o senhor pergunta. Dizendo lá no meio do velório. No meio do velório. Nós vamos orar para ele se levantar daí. Quem crê? Aí todo mundo disse, eu creio. Aí vamos pegar aqui no caixão, vinha todo mundo. E eu comecei a orar. Você vai se levantar daí, seu envenenado. Porque você não veio para você não. Você disse que você cria. Se você cria, a gente estava acreditando por você. E estava escrito em cima da cabeça do caixão dele. Ainda que esteja morto, viverá. Aí eu disse, agora é que eu oro mesmo. Aí comecei a orar e suando. Aí um foi soltando no caixão, outro foi saindo, a mulher foi saindo, outro foi saindo, eu fiquei sozinho no caixão. Eu digo, Jesus vai me deixar aqui envergonhado aqui, não me deixa envergonhado aqui não. Eu estou exercendo a minha fé, peguei do paletó dele assim, ó. Você vai se levantar, seu miserável. Segurei lá e nada, cansado. Aí eu comecei a orar. Senhor, tá aqui teu filho. Eu fui e exerci a minha fé. Eu exercia a fé e a palavra que diz, em meu nome ressuscitarão os mortos. Agora, se tu não quer ressuscitar, não é problema meu. A minha parte eu fiz. Já fiz, pronto. Mas aí o cara disse assim, ei, pastor, se ele se levantasse daí, eu ia dar uma carreira agora mesmo. Isso aí tá vendo aí? Isso aí não tava. Não creio não. Não tava crendo não. Tá não, não creio não. Se levantar, qualquer um sai. Até a mulher que tá achando Pedro Marido sai correndo. Deixa ele aí mesmo. Então, deixa eu te dizer, quando chegar no rebote, aí tava a pandemia? Sim. A pandemia tava grande. Ali atrás da igreja existe uma casa, na Maria Feitosa. Aí eu fui pro monte, em Gurinhém. Tava ele, aquele rapaz que passou pra Polícia Federal. Foi embora. Ele botou o celular lá e se afastou-se. E o celular começou ele deixou uma música tocando lá e o canto começou a ministrar dentro da música lá. E eu tava no silêncio, somente deitado na pedra. E eu dizia, Senhor, onde tu estás? A gente tá aqui, cadê o Senhor? Aí a voz disse assim, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. E eu nunca deixei de estar aqui. Eu só estou esperando a sua atitude. Meu amigo, quando eu escutei esse negócio, eu dei um pulo daquela pedra, minha amiga. Dei um pulo daquela pedra. Porque eu estava indeciso. Se eu estava indeciso, não, se eu estava com uma dúvida. Uma dúvida dentro de mim. Se eu fazia, se eu abria, onde é que eu ia fazer, se era desse jeito que Deus queria, que eu não queria fazer da minha própria vontade. Então, eu estava precisando de uma direção. Uma direção. E faz quanto tempo, pastor, uma Rehoboth? Uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. De repente eu saí de lá, chamei ele, eu digo, pronto, vamos embora que Deus já deu a direção já. E o que foi? Deus já deu a direção, vamos embora. Orei por ele, orei por mim, descemos a ladeira, vamos embora para casa. E agora? Abrir aonde? Em que lugar? Como? E agora? Me diz aí. Eu tinha só a certeza. Mas qual povo? Com que povo? Começar com o quê? Sozinho? Com a caixa? Numa praça? Aonde? Alugar um lugar? Aí de repente o cara diz assim, vamos visitar o irmão ali que ele está doente, que ele está com Covid. Ele já está com Covid mais não. A gente vai lá só para orar para ele, porque ele ainda está
com esse sintoma ainda. Digo, vamos botar a mão nele e Deus vai melhorar. Aí quando eu cheguei lá, disse, vamos orar, vem aqui morar por ele. Aí ele disse, sabe o que tá precisando nessa casa aqui? Tá precisando de uma campanha. Aí a mãe dele disse, é de Deus. Quando ela disse, é de Deus, eu disse, aí a avó disse assim, é aqui. Eita, Foi aonde que Começou. começou a Rehoboth. Foi. Aí eles vão fazer 7 sábados. Aí botei 7 pregadores. A semente foi plantada Foi. ali. Aí não terminou 7 sábados? 7 sábados. Aí botei mais 7 sábados. Aí terminou os 7 sábados. Aí botei mais 7. Nesse negocinho, 3 vezes 7. 3 vezes 7 milhões. Aí eu entrei mais 7 sábados de novo. e foi fazendo. Foi fazendo. Aí agora começou agora o constrangimento. Como? Vindo gente demais. Até a prefeita vinha vereador, vinha todo mundo. Aí tava aquele negócio de. Como é que dá o nome, rapaz? A pandemia passou, mas tem aquela distância de um para outro. Tem que ter aquela distância de 1,5 metro. Eu sei. Não tinha lá, Não lá podia tinha, ficar perto. lá não né? tinha 1,5 metro não. Lá era tudo colado no Um em outro. cima mesmo. do outro. Junto e misturado. Junto e misturado, não tem boquinha não. Era colado. Inclusive, quando a gente foi para Inclusive. Rehoboth, as cadeiras eram muito juntas. O Max faz um pouquinho para lá. Pronto, é. Foi. Tava naquele tempo ainda. Aí o que tava acontecendo? O povo tava quebrando o jardim da mulher. O povo tava indo pro banheiro da mulher sem a mulher conhecer. E ela não tava assistindo o culto. Ela tava ficando dentro de casa agora, de tanto povo vir e votar. Toda gente, gente, todo tipo. Vindo de Alto Mateus, vindo de João Pessoa, vindo de todo canto. Aí eu digo, o nome do menino era Aldenilson. Eu disse, rapaz, a gente tem que arrumar um lugar, viu? Não vai estar dando aqui na tua casa mais não. Aí de repente apareceu o quê? O galpão. O próprio dono e. O caso foi lá onde é a Rehoboth hoje. Até hoje. É, até hoje. A gente tá aqui, ó. 3 casas, deu boa esquina, tá no galpão, parado lá, o tempo todinho, só esperando a Rehoboth. Aí disse assim, quando a gente abriu o galpão, eu disse, não, pai, não tem futuro não. Olha o estado desse galpão aqui, ó. Sujo, cheio de rato, cheio de tábua, é nome? Tá, Traça. não, aquela madeira. Pallets. Pallet, cheio de pallet, cheio de negócio de remédio, que era um depósito de guardar remédio, pintado de azul Era com uma branco. distribuidora de remédio. Pastor Nando, Ah, quando o senhor começou lá na Rehoboth, quem estava com o senhor lá no momento? Já Ou tá. até hoje está na igreja? já estava comigo, já, Regina. Sempre estou, Regina sempre foi a tesoureira. Então quer dizer que a Regina está lá desde que começou. Desde que abriu, Desde o começo. Desde o começo, a Regina estava. Tava o dono da casa, né? Só o dono da casa era 5 pessoas. Aí rolou um negócio de separação, aquela coisa todinha, destruiu a família todinha e todo mundo foi-se embora, cada pro seu canto. Aí foi visitando, as pessoas foram visitando, aí ficou Bill que era sonoplasta, não tá mais. A minha prima Angélica, não nasceu, saiu depois. Deixa eu ver. Mas passou um bom tempo lá, né? Passou um bom tempo. Aí agora a gente, como cara de igreja já, a gente já começou a trazer vidas para a igreja, né? Chegando família. É tanto que a nossa igreja tem a cara de família, só chega família. É. Não chega. Jovem, né? Não chega um boy com um sapato de uma cor, um cabelo de uma cor, não chega não, chega família. Chega os pais, entendeu? A igreja Rehoboth, ela foi feita mais para família, né? Família, ela né? é uma igreja família. A igreja do abraço, a igreja daquilo. É a igreja família. Tanto Do que acolhimento, né? do acolhimento, sempre tem. Aí essa semana agora chegou outra família agora, só chega a família. E outra família. É Deus fazendo essas coisas. E a gente estamos suportando, sustentado pela mão de Deus até hoje. Mas tem aquelas pancadazinhas, não tem, pastor Nando? Sempre tem aquelas qualquer pancadas, pastor, né? Olha, se não fosse. De que adianta ser Moisés se não tivesse os opositores dele? De que adianta Davi ter sido rei se não tivesse as dificuldades para ele crescer, a perseguição? As perseguição. De que adianta ter uma Ana na vida se não tivesse uma Penina para ela? Não é? Quer dizer, tudo que acontece na nossa De que vida. adianta ser pastor e não ter uma perseguição? A perseguição faz parte da nossa vida, pastor Nando. Pedrada de As tudo. pedradas.
Eu sempre falo que quando um negócio só vai dar certo, você, a gente só toca a pedra numa árvore se ela tiver fruto, sim ou não, né? Não é isso? A gente costuma dizer que todo escolhido é perseguido. É, todo escolhido. Todo escolhido. Isso é verdade mesmo, pastor? Todo escolhido ele é perseguido? Na Bíblia está lá dizendo, né? Todos eles foram perseguidos. Todos ele foi perseguido. Todos eles passaram por dificuldade. Pastor, falando de Moisés agora. Porque foi a autoridade de matar todas as crianças do Egito. Ali, vamos começar do começo. Vocês sabem que José foi governador do Egito, né? José foi governador do Egito e ele sentiu o desejo de trazer sua família para morar no Egito. Então Faraó, que estava no dia, no tempo de José, gostava de José, amava José, então cedeu a terra de Goze para a família de José. Chegou 70 pessoas com o pai de José, com os filhos, com os netos, só dava 70 pessoas. Mas a Bíblia diz que o tempo passou, a hora girou. José morreu. Faraó, agora que gostava de José, já tinha morrido também, e agora era outro. O que aconteceu? O número de hebreus cresceram. Eles falavam, né, que eles falavam, pastor Nando, que se tornava uma peste porque se multiplicava tanto, A né? Bíblia vai dizer, quanto mais perseguia, mais ele multiplicava. Multiplicava, mais né? Crescia. Mas crescia, né? Crescia. E ao ponto de chegar essa ira aí do mas rei. era o medo que o faraó tinha, pastor Nando? Vamos Ele lá. tinha medo? Vamos lá. Um povo que só sabia trabalhar com agricultura, com gado, com terra. Então ele só tinha o quê? Qual é a ferramenta do agricultor? Era enxada, era foice, né? Somente, né? Então, e aí a gente tá falando de um país chamado Egito, que na época era a cidade mais poderosa, como hoje é os Estados Unidos, vamos dar exemplo, entendeu? Sei. Então, como é que a nação mais poderosa do mundo olhou para um povo com enxada na mão e disse: rapaz, esse povo vai vir contra nós. Teve medo. Quer dizer, ele teve medo de acontecer uma rebelião. Uma rebelião. Teve medo. Esse povo é muitos, vão se voltar contra nós. O próprio faraó. Aí veio o decreto daí, Eva. O decreto veio daí. Eles são muitos. Então vamos lá aí. A partir de agora, toda criança que nascer macho, essa vai ser morta. Agora morta por quem? Ele separou 2 parteiras para acompanhar as mulheres grávidas. E todas as mulheres grávidas hebreias que nascessem com filhos, no filho não tinha cesárea, só nascia normal. Homem, já jogava no Rio Nilo para os crocodilos morrer. Aí a Bíblia vai dizer: tem uma doida chamada Joquebede. Então, pastor, porque foi a autoridade de matar todas as crianças do Egito. Então, porque diante desse decreto, os pais de Moisés resolveram gerar um filho. É isso que eu estou dizendo agora. Deve ser uma doida da cabeça. Porque um decreto de morte desse, engravidar, sem saber qual é a criança, se vai ser menina ou menino, tem que ter muito sangue na... muito sangue na veia. Joquebede gerou tem muita filho, coragem, né? Aí Joquebede gerou um filho homem debaixo do decreto de morte. E agora? Debaixo do decreto. Como é que fica esse negócio agora? Se tinha, como se fosse uma ronda. Uma ronda, hoje aqui é ronda, né? Polícia, né? Pronto. Se tinha uma ronda gerando a cidade contínua, todo dia. E a Bíblia diz que ela conseguiu esconder o menino 3 meses. E aí, me explique, você que é mulher, como é que se esconde uma criança que mama durante 3 meses? Que a menina vai chorar. Porque então, o menino vai chorar, ele vai chorar. Então, pastor, o que fizeram para não matar a criança? A Bíblia diz que ela escondeu durante 3 meses. Durante 3 meses, não me pergunte que a Bíblia não está dizendo. Mas Deus interviu em alguma coisa aí. Deus teve que entrar nessa ação aí, porque ela escondeu dentro da tenda a criança durante 3 meses, ao ponto de não aguentar mais,
Aí disse, pronto, agora não tem jeito mais não. Aí ela betumou, fez uma arca, betumou, botou o menino dentro e fechou por dentro e por fora. E botou na margem do rio. Ela não sabia que a filha de Faraó estava tomando banho não. Naquele dia, parece que foi Deus que guiou a filha de Faraó. Tá com calor, diz, eu tô com calor da mulher. Vou tomar um banho no Vou rio. tomar um banho no rio. Quer dizer, É. Deus faz as coisas certas. Porque a turma tem o costume de dizer assim, Deus escreve por linha torta. Deus não escreve Deus por linha só faz Deus- certo. Ele só escreve certo. Só Quer faz dizer, certo. Deus fez a filha de Faraó E tomar banho e naquele tomar dia, banho naquela hora. É coisa de Deus mesmo, porque fazer a filha de Faraó tomar banho naquela mesma hora, naquele mesmo momento, Tem que ser uma ação de Deus. tem uma ação de Tem que ser Deus. Deus. E a mãe de Moisés, que o nome de Moisés não foi a mãe dele que botou não, viu? Quem botou o nome de Moisés foi a filha de Faraó. Quer dizer, o nome Moisés. Não, foi a mãe dele que botou não. Como era o nome de Moisés? Não tinha nome. Pastor, eu vi. Ele não tinha nome. Eu estava olhando na Bíblia, que o nome de Moisés se chama Tirado das águas. Tirado das Águas. Porque foi achado. Entendeu? Só que quem vinha atrás, escondido, era Miriam, a irmã dele. Quando ela botou no junco, a mãe foi embora para não ver o menino morrer, mas a menina ficou lá para ver o que ia acontecer. Quando as servas da filha de Faraó começaram a passear, e a Bíblia diz que de longe ela viu o cesto. Ela ficou vigilante, né, a irmã? Aí a irmã, quando pegou, disse: olha que eu achei, é um hebreu. A menina não contou a história, não deixou nem ela dizer assim, que é feio, que é bonito. Se você quer uma ama de leite, ela disse: oxente, quero. Vai buscar ela foi buscar quem? A mãe. A mãe, a própria mãe. É de Deus. Não. Imagina ela chegar lá: mãe, venha correndo que a filha de Faraó tá querendo dar um emprego à senhora de carteira assinada Amamentar o próprio filho. para amamentar uma criança. Vamos lá? Quando chegou lá, era o próprio filho. Ele disse: olha, você vai amamentar essa criança, quando ela desmamar, você me devolve. Pronto, ela criou Moisés dentro da casa. E a mulher disse: o nome dele vai ser Moisés. Levou para casa. Nenhum policial nenhum guarda daquele podia matar o menino, porque era filho de quem? Agora? Da princesa. Da princesa. Então não podia tocar. Então a mãe de Moisés criou ele nos costumes judaicos, que era hebreu naquela época, mas ela tinha que devolver quando o menino desmamasse. E ela, quando o menino desmamou, ela foi para dentro do palácio. Tem a mão de Deus ou não? É engraçado, pastor Nando, que Deus é tão perfeito que ele fez Moisés aprender os costumes lá do Egito, né, do faraó. Ciência, política, arma, guerra, tudo. Tudo você aprender. Isso acontece hoje no meio de nós, do ser humano de hoje aqui, isso? De aprender esse conhecimento? Sim, às vezes Deus nos pô, eu moro aqui, né, em João Pessoa, né, apaixonando. Aí às vezes Deus já aconteceu, o senhor já conheceu alguma pessoa assim, de Deus tirar daqui e levar para um lugar estrangeiro? Leva, acontece muito. Leva. Porque tem muita gente que não Chega lá, acredita, né? prospera. E prospera, Prospera. né? Prospera e não quer vir nem vir mais. Acontece muito isso. Casa com um rico, casa com uma. Se for mulher, casa com um homem rico, se for homem, casa com uma mulher rica. E estoura, como diz assim, fica estourado, né? E pronto, fala línguas influentes, 6 tipos de língua, e tá lá e não quer ser mais nunca. Entendeu? Tem jogador hoje que é brasileiro, o sangue é brasileiro, mas os pais são estrangeiros. Jogador de futebol, mas ele é brasileiro. Quer dizer, isso é tudo da mão de Deus. A mão de Deus, a mão de Deus. E tem muita gente que não crê, né? Crer não é só. O crer não é tão fácil o crer não também. Não é pra todo mundo não, né? Eu creio. Porque o cético ele não crê em nada não. A pessoa que é cética, ele acha que é tudo sorte. Entendeu? Acha A sorte, né? isso foi a sorte. Eu vim ali e a sorte bateu em mim. Não existe sorte. Existe fé. Existe fé. Existe fé que vai acontecer.
Eu creio que vai acontecer. Quer dizer, a fé e crer tá os dois juntos, né? Sem fé é impossível. Agradar a Deus. Agradar a Deus, né? E crer, né? E crer, né? Porque tem muita gente. Quando você botou na cabeça de montar isso aqui, você fez pela fé ou fez pelo impulso? Não, eu fiz pela fé. Então pronto. Você creu. Você creu que isso aqui ele vai dar um patamar, um pulo muito grande. Porque aqui é uma forma de se expressar, de falar de todas as coisas que puder falar aqui. Todo tipo de tema aqui. Teve um rapaz que chegou pra mim. Feminicídio, pedofilia, o que mais? Aqui você pode falar de tudo aqui. Vai ser aberto para todas as partes, aberto para todas as partes, né? Sempre tem uma pessoa que chegou para mim e disse assim: Max, tu vai ter que chamar uma pessoa nomeada, uma pessoa grande para levantar o teu podcast. Eu disse: não, primeiramente vê o reino. Primeiro o reino, que diz que as demais coisas serão acrescentadas. Porque e ele diz assim: sem mim é impossível agradar a Deus. Pronto, aí eu calei a boca do rapaz na hora, né? Não, você fez certo. Eu fiz certo, pastor? A primeira coisa é fazer a vontade de Deus. Do Pai, né? Do Pai. E depois você pode fazer com permissão dele qualquer tipo de coisa. Né? Abrir a oportunidade. A oportunidade por outras partes, né? Oportunidade, política, tudo. Política, né? Tudo que tiver. Então, pois é. Tem mais alguma pergunta? O assessor, essa pergunta. Fala um pouco sobre a ingratidão, pastor. Oh, rapaz, isso é tão difícil. Tão difícil. Vamos falar de Jesus? Vamos lá. Jesus veio para um povo e esse povo rejeitaram Jesus. Na rejeição de Jesus, ele teve uma atitude muito grande. Ele teve que salvar certo tipo de pessoas, que a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus e os seus não quiseram. E hoje nós somos ligados a essa videira verdadeira, não é por nosso mérito não. Jesus não veio para a gente não, Jesus veio para o judeu. Lembra da mulher cananeia? Eu não vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para você não, eu vim para eles que estão perdidos. Agora ela disse: mas eu como da migalha de casa mesmo, seu Senhor. Aí disse: nunca vi tanta fé assim. Jesus está dizendo que veio para eles. Só que eles negaram, eles não quiseram, eles abandonaram, crucificaram ou mataram. Aí Jesus agora ressuscitou, salvou pela sua palavra. Agora foram pregar o evangelho em toda parte do mundo e chegou até nós. Então, essa foi a maior ingratidão que aconteceu, que foi beneficiado alguém. Se toda a ingratidão fosse beneficiada outra pessoa, não era bom, não era? Mas não. Agora, quando a pessoa é ingrata com a pessoa se entristece, porque a gente ajuda, e você tem que fazer essas coisas sem olhar quem. Já aconteceu isso lá na Real? Acontece todos os dias comigo, com você, com qualquer pessoa. Agora, se você revidar essa ingratidão, é pior para você. Quer dizer, a gente não deve retribuir o mal com o mal. Eu assisti muito isso. Para que você dizer? Vamos dar exemplo. Rapaz, ajudei tanto ciclano deu as costas, deu não sei o que, aquela coisa todinha. Você não está fazendo de nada, o galadão você está perdendo. Você tem que deixar, porque se você falar é pior. E se você se calar, é mais fácil ele vir e voltar e agradecer a Deus por tudo que fez. E as pessoas olhar que as atitudes que você tomou é uma atitude correta de não falar. Não precisa falar. É mesmo quando você pegar aqui o podcast Fala na Lata, a partir de agora vai dar 900 cestas básicas. Aí você está mostrando aqui porque você tem uma empresa. Está mostrando que a empresa ela também faz a parte social. Entendeu? Mas para a igreja isso não é correto. A igreja vai fazer. A igreja vai dar a feira ali na Casa dos Artistas. Aí faz uma filmagem como é a igreja que está fazendo. Deus não recebe esse negócio não.
tá nesse negócio Tá não. na Bíblia, né? É, que a Bíblia diz, dê com a mão não, que a outra não veja. Que não veja, né? Pra que a gente mostrar que tá fazendo? É que tem muita gente que faz isso, né? É porque- eu dei tanta cesta básica a fulano, É, pra ciclano, quê? né? E demonstrando, né? Acho que não tá fazendo pra Deus. Acha que tá fazendo pra Deus. Não, Tá fazendo pra tá mostrar mostrando o pro homem, pra Mostrando pessoa que tá fazendo. O ego, O tá sentindo ego é muito né? grande, o ego é muito grande. Eu vejo muitos pastores aí, são meus amigos que fazem, mas eu não tenho essa. A soberba, né? Não tenho nenhuma vontade de enxergar. É feio até pra a pessoa que tá recebendo a feira. Fica muito constrangido. É constrangido. Aí precisa assim, quem foi que lhe deu a feira? O microfone na boca dela. Aí ele, foi a igreja tal, mas foi quem? Foi Jesus. Então pronto, aqui ó, tá vendo aí a igreja se preocupa com as pessoas. Não dá certo não. Sabe o que aconteceu? Sabe por que acontece isso? Isso foi a pandemia que fez isso. Toda pessoa começou a dar almoço, comida e tal, tirando foto, filmando aquela coisa todinha. Aí aconteceu isso aí. Aí o povo pegaram isso aí. Mas isso aí, se Deus era para repreender, não deixar acontecer não. Pastor Nando, Agora a Bíblia sempre vai falar que Jesus vai dizer assim, que chegar lá num trono e dizer, curei no teu nome, profetizei no teu nome, fiz isso, fiz aquilo. E a Bíblia diz que Deus diz assim, afasta de mim, Aparta de mim, né? Que eu Praticar essa iniquidade. não te conheço, né? Ensina errado. Na verdade, isso é. Estão falando dos falsos profetas. Existe falso profeta aqui, Existe né? falsos profetas. Existe. Existe falsos profetas. Existe também os verdadeiros, né? Existe os verdadeiros, existe os né? falsos. Porque muitas vezes a gente está fazendo a obra do Senhor, está usando os dons que não é dele, que é de Deus, em benefício próprio. A glória não é de Deus, é de quem? É do homem. É do homem, né? Do homem. Quando a glória é de Deus é outra coisa. Quando a glória é do homem, acabou-se. Ele está ganhando o galardão dele todinho aqui na terra. Então não tem galardão no céu. Por isso que quando chegar lá vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticasse iniquidade. Porque iniquidade não é só pecado. Iniquidade é você fazer a obra do Senhor desmantelado. Fazer a obra do Senhor em vão. Fazer a obra do Senhor de todo jeito. Não fazer a obra do Senhor com sinceridade. Com amor, né? Sem amor. Entendeu? Tudo tem que ter amor. Tem muita gente que faz, tem muita gente colocando em Benefício igreja. próprio. Benefício próprio, né? Benefício próprio, benefício próprio. Para se crescer. A igreja está se escandalizando, pastor Nando. Hoje a igreja tá muito. A igreja ela nunca vai se escandalizar. Quem vai se escandalizar é o povo. A igreja é soberana, a igreja é de Deus. Ninguém não pode falar da igreja. A igreja em si, ela foi constituída por Deus. Aí eles vão ficar dizendo assim, mas Deus não habita em templo feito por homem, não é? Não tem maneira de dizer. Muita gente fala Não isso, é? né? Deus não habita em templo feito por homens. Sim, mas aí eu vou ficar cultuando na minha casa. Vou agora pegar a Bíblia, vou ficar em casa lendo. E a comunhão, tá com quem? Onde está a comunhão? Sabe, eu disse, tem que ter comunhão uns com os outros, sem a qual não verá o Senhor. E agora? O povo, sabe por que o povo quer fazer isso? Porque as pessoas são mercenários de si mesmo. Eles são miseráveis. Eles preferem pegar o dinheiro que ele tem, investir nele mesmo e ficar dizendo que é de Deus. Eu quero saber se Deus crê, se Deus quer que ele seja assim. Deus está mandando, Deus está mandando congregar. Congregai-vos. Tem que ter a comunhão com os outros. Porque tem muita gente que fala desse. Eu vejo muita gente falando assim, não. Deus não habita em igreja que é feito com a mão do homem. É feito por homem. Mas eu me lembro, assim, eu vi na Bíblia que quando Jesus era adolescente, né? E eles falam que Jesus se perdeu dos pais, né? De Maria e José, né? Se perdeu, né? Não, ele não se perdeu, né? E depois de um tempo ele encontrar Jesus dentro do templo. Ele disse, por que tu me procuras se eu estou na casa do meu pai? Que se chama casa de adoração, né? Quer dizer, o templo já existia, né? Isso que é onde está
A Bíblia diz que a primeira vez que aconteceu isso foi quando Davi sentiu o desejo de fazer uma casa para Deus, porque Davi, ele olhava para ele estava dentro da onde? De um palácio. Do palácio. É, uma cidade cercada, murada, toda cheia de tudo que tu pensava, e olhava para a arca, que representava Deus, debaixo de uma tenda. Aí Davi disse, não aceito não. Eu vou fazer um templo para Deus. Chamou o profeta Natan, ele disse, eu senti o desejo de fazer uma casa para Deus. E a planta está aqui, mostrou logo a planta. Aí Natan, que era amigo de Davi, disse assim, boa essa tua palavra, faça. Aí foi para casa. Aí Deus no caminho disse assim, quem mandou tu dizer a Davi que era para ele fazer casa? Volte lá e diga a ele que ele não vai fazer casa para mim nenhuma. Agora sim, a sua semente, o seu filho vai fazer, porque ele tem a mão manchada de sangue. E o templo onde eu não vou morar não pode ser assim. Foi Salomão. Salomão foi o primeiro templo. Quer dizer, Davi ele não podia fazer porque... Deus não chamou ele para aquilo. Para aquilo, né? Ele foi... Chamou ele para guerrear. Para guerrear, para ser guerreiro. Para ser guerreiro. E Salomão foi chamado para aquilo. O reino de Salomão foi o reino que teve mais paz. Não teve guerra, não teve briga, não teve contenda, não teve nada. Tinha só riqueza. O povo vinha de longe trazer ouro, prata, tesouro para Salomão. Ele foi mais próspero do que o pai? Mais próspero que o pai. Não tem homem. Jesus vai voltar e não vai ter homem na face da terra que seja mais rico do que Salomão. Jesus vai voltar e pode ir à revista Forbes procurar o homem Bill Gates, Elon Musk. Ele nunca vai chegar o dinheiro que Salomão tinha. É pecado, riqueza, pastor Nando? Riqueza? Sim. Nunca foi. Porque... Assim Salomão não era. Exato, porque assim, tem muita gente que diz, porque... Pecado é soberba do dinheiro. A soberba, não é isso? Porque tem gente assim, não, porque o dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mais de todos os males. Mas aí é porque o homem confia. Só tem duas coisas na Bíblia que Jesus chamou de Senhor: Ele mesmo e o dinheiro. Como é que eu vou servir a dois senhores? Ao dinheiro e ao Senhor. Entendeu? O dinheiro é um Senhor. Você vive, ele manda em você. Porque você tem ele e você bota na cabeça que você pode todas as coisas com dinheiro. Eu posso tudo. Olha o jovem rico. O jovem rico. O que eu faço para herdar a salvação? Jesus olhou para ele. Meu Deus. Vou dizer. Crê no Senhor Deus e em todos os meus mandamentos. Isso aí eu já faço desde criança. Então pronto, faça uma coisa. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Meu amigo, bateu uma tristeza nele tão grande. Ele pensou duas vezes. Pensou assim, deu as costas para Jesus e foi-se embora. Nunca houve salvação nele. Jesus fez aquilo ali, não queria o dia dele não. Jesus estava querendo saber onde estava o coração dele. O coração dele, se estava em Deus e se estava em bens materiais. Ele dizendo que segue todos os mandamentos desde criança. Então ele conhece os mandamentos. Ele conhece os mandamentos. Né? Então vou lhe testar agora. Vende tudo que tu tem, me segue. Aí ele olhou, se entristeceu, foi embora, porque o coração dele estava no dinheiro. No dinheiro. A gente pode ter a Bíblia o fala, dinheiro do mundo, mas nosso coração não pode estar. A Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar pela da agulha de que o rico entrar no reino do céu. Mas não tem crente rico. Tem crente rico. Não tem. Eu conheci Sabia que ali é uma parábola, né? Isso é uma parábola, né? Ali era uma brecha que tinha no muro, que quando os portões estavam fechados, o camelo vinha, se agachava e passava por baixo dela. Entrava dentro da cidade, entendeu? Aí ia ser mais fácil. Aí o rico, com a soberbia, ia passar pelo buraco, ele queria que abrisse a porta. Ele queria passar a porta. Abre a porta para eu passar, que eu sou rico. Ele dizia, eu vou me sujar? Ou me rebaixar. Eu me rebaixava? Pronto, por isso que é mais fácil. Chama soberba, né? Isso aí, a soberba, né? É por isso que fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco. Quando Jesus está dentro do templo, que o povo começa a ofertar, aí o rico bate no peito. Eu dou de tudo que eu tenho. Aí Jesus disse, chamou, sabe de que ele que?
vocês são como um copo, é limpo por fora e sujo por dentro. Ou como um sepulcro, bonito por fora, sepulcro caiado, chamou, e sujo e podre por dentro. Tá vendo aí? A aparência não vale nada não. Quem vale é dentro. Tem alguma pergunta para fazer? Estamos aqui bombardeados, mas estamos assim, né? Está sendo bombardeado. Então assim, o que aprendemos com o nascimento de Moisés, pastor? Nós vamos aprender com o nascimento de Moisés. A atitude que a mãe dele tomou, sem medo. Ela não sabia que Moisés poderia ser um libertador lá na frente, mas Deus se utilizou dele dentro daquele palácio para libertar um povo que estava esquecido durante 430 anos, e havia uma promessa para aquele povo. Se tinha uma promessa naquele povo de sair daquele cativeiro, Deus tinha que usar alguém. Então Deus se utilizou de quem? De Moisés. Pegou Moisés e se utilizou dele para libertar esse povo. Mas primeiro ele teve que ir lá para o deserto, aprender, desaprender o que aprendeu no Egito, para aprender agora o que Deus queria. Isso foi uma promessa? A promessa. Isso é a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão. A tua semente vai ser cativo numa cidade estranha, e ela vai passar 430 anos. É dano demais. Morreu gente, nasceu gente, entraram, eu disse que entrou quantas pessoas? Eu disse no começo? 700. Entrou 700 pessoas no Egito. Sabe quantas pessoas saiu? Depois de 430 anos? 3 milhões de pessoas. Moisés, o líder de 3 milhões de pessoas. Gente, a igreja maior do mundo em céu aberto. Não tinha parede. Aí eu posso dizer que era uma igreja que não é feita por um monte de homem. Era a igreja que Moisés tinha. Nem tinha parede em cima, nem embaixo, nem de lado, nem de todo jeito. Era no ar livre. Ele, para dar ordem a 3 milhões de pessoas. Homens e mulheres na ordem. É tanto que já disse Moisés, tá bom não, tu vai ter que separar cada homem de cada tribo para cada um resolver seus problemas. Agora, o que ele não der para resolver, cada um traz a ti e tu resolve, porque não vai dar não para tu não, tu vai se acabar aí sozinho. Por isso que hoje existe o ministério que separado para servir, que não, o pastor sozinho não consegue não. Então, o que a gente aprende com Moisés? Moisés foi, tu acha que foi um acaso? Tu acha que foi uma sorte? Tu acha que foi, Deus estava em todo o tempo naquele negócio? Na gravidez. Foi Deus, né? Deus, né? Na gravidez, na filha de Faraó, na mãe de Moisés. Todo o tempo estava todo ali, o tempo. Foi para dentro do palácio, aprendeu tudo que tinha de guerra, foi embora para o deserto, depois voltou cheio de... Olha, Moisés sabia lutar com espada, Moisés sabia de ciência, Moisés sabia de medicina, Moisés sabia de engenharia civil, sabia de tudo. Quando voltou não sabia de nada, só que ele tinha o quê? Poder, unção. Ele dizia, amanhã essas águas vão ser transformadas em sangue. Autoridade, né? Autoridade. Essa autoridade vem do céu. Quando o Faraó viu Moisés, disse assim, isso é um doido com esse cajado na mão. E era um guerreiro com a espada, agora vem com um cajado, aí o cajado transformado numa cobra. Ele disse, é feiticeiro, isso é um feiticeiro, isso aí que até o meu faz. Aí o cajado de Moisés foi lá e comeu as 2 cobras do feiticeiro. Pronto, morreu a boi. Aí vamos lá, aí a praga que ia tirar o Moisés e o povo do Egito era a última praga, a do primogênito. Foi o maior pranto e choro que teve na terra, foi quando o Egito clamou e dizia assim, vão embora daqui, saiam daqui, vai, eu não suporto vocês mais, vai embora. Aí Moisés, agora não vou mais não, gente, agora não é assim não, que a gente vai embora não. E eles imploravam para eles ir embora, senão não é agora não, assim não, a gente só sai daqui agora rico, eu quero ouro, prata, panos de linho, tudo que tiver. Saíram, passaram
passaram 430 anos, sofreram, mas saíram de lá milionários, levando tudo que tinha de ouro para o deserto. Então, agora Deus levou Moisés somente para levar o povo até a terra prometida. E chegou até lá. Pronto, pastor, a gente está encerrando aqui. Esse foi o Fala na Lata. Ficamos por aqui com esse tema sobre a saga de Moisés. Aleluia, minha pouco vida. Da história do pastor Nando. Amém. Né? Agradecemos a presença de vocês que estão aí assistindo, Glória. que nos acompanham. Aqui no meu Instagram também. Não se esqueça. Segue a gente. Se inscreve no canal aí, Fala na Lata, Fala na Lata. Ativa o sininho, Fala na Lata PB. No YouTube ou no Instagram? Nos dois, né? No YouTube, no Instagram. Vai ter muitas palestras, muita coisa aqui, falando de ansiedade, depressão e de tudo, né? Vai ter de tudo aqui. Vai ter tudo o que for acontecer nesse podcast aqui, vai aparecer a notificação primeiro do que vai acontecer. Siga lá, para que Deus possa abençoar muito mais este empreendimento. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada por Deus ter abençoe vindo. vocês. Deus abençoe Amém. vocês que estão aí assistindo. Amém.